Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live da Associação Recede Pais por Adoção, hoje com o tema Licença Maternidade na Adoção. Esse tema é um tema extremamente importante e nós vamos trazer aqui uma pessoa muito conhecedora desse assunto, que é o Cláudio Medeiros. O Cláudio, ele é advogado, pós-graduado, além de ser diretor jurídico da Acalanto Natal, membro da Comissão Estadual da Adoção Internacional do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, vice-presidente da Comissão da Infância e da Juventude da OAB Rio Grande do Norte e hoje está presidente interino da ANGAD. Bom, mas nada disso, como ele mesmo diz, é maior do que o fato dele ser pai por adoção. Então vou chamar aqui agora o Cláudio para falar com a gente pelo perfil da Acalanto Natal e nós vamos dar sequência aí ao nosso bate-papo. Boa tarde, Cláudio. Seja Boa bem-vindo. tarde, obrigado. Então, eu estava falando um pouquinho sobre quem é você, mas nada melhor do que você mesmo se apresentar, né? Pode contar então, Cláudio, um pouquinho. Quem é o Cláudio Medeiros? Pronto. Cláudio Medeiros é um estudioso da adoção, mas que gosta de ser apresentado como pai pela via da adoção, né? Esse é o maior título que eu tenho, a maior experiência viva que eu já experimentei. Fantástico, maravilhoso, né? E que atualmente estou presidente interino da ANGAAD, diretor jurídico do Acalanto, também faço parte da Comissão da Infância e da Juventude da Ordem dos Advogados aqui do Rio Grande do Norte e da Comissão Internacional do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, né? Tenho 20 anos como voluntário e trabalhando efetivamente na advocacia referente à adoção, né? Mas aprendo muito com vocês, aprendo muito com as lives, com as dúvidas, com os questionamentos. Estou aqui para contribuir e aprender nessa tarde sobre licença maternidade. Para o pessoal que foi chegando aí, a gente conversou um pouquinho já sobre essa temática, né, Cláudio? Hoje a gente vai falar novamente, justamente para deixar esse conteúdo gravado, para as pessoas poderem ter acesso. São muitas dúvidas sobre isso, né? Então, essa licença maternidade traz muitas questões e a gente vai então falar um pouquinho sobre isso hoje. A nossa live anterior foi bem legal, eu, assim, aprendi já um tanto de coisa, o Cláudio realmente conhece bastante, né? E até brinquei, é verdade, a gente do Recede é um grupo de apoio ainda criança pequenininha, né? 4 aninhos aí. E a Acalanto Natal, que o Cláudio já está acompanhando, já tem muitos anos aí de experiência, então pode somar bastante em conhecimento para a gente, né, Cláudio? O Acalanto aqui vai fazer 24 anos esse ano, agora acho que perto de dezembro, faz 24 anos. Teve ativamente na formação da ANGAAD, é um grupo de muita referência no Brasil e no Nordeste, né? Mas também sempre aprendendo com os outros grupos. Do pequenininho ou do que chega agora, às vezes ensinam muito para quem já tem mais tempo. Como os nossos filhos nos ensinam, né? Às vezes tem essa relação pai-filho e a gente vai aprendendo, os novinhos ensinam os antigos e os antigos ensinam os novinhos, a gente vai trocando de experiência. Isso é que é legal. E é muito legal mesmo essa troca de experiência dos grupos, né? Porque também a gente está aqui mais ao sul, né? Em Curitiba, vocês aí mais ao norte, essa também diversidade, né? Também é legal a gente poder fazer essa troca aí de experiências. Sim, essa diversidade, cultura bem diferente, né? Desde o clima até a questão dos costumes, mas que tem uma problemática em comum, né? Que é como no país as pessoas, eu estou falando de profissionais da área jurídica, não entendem de licença maternidade, né? E aí você imagina as pessoas que precisam exercer esse direito quando os operadores do direito não conseguem se atualizar nem estudar o assunto, né? Temos uma grande dificuldade porque as matérias relacionadas com a adoção não são disciplinas obrigatórias na formação do bacharel em direito. E esses profissionais que são bacharéis de direito é que vão preencher os concursos públicos, a magistratura, Ministério Público, os técnicos judiciários, né, do legislativo, enfim, dessa gama de funcionários que trabalham com licença maternidade. Então, só aí nós já temos uma dificuldade imensa, né, de fazer com que esse direito seja realizado conforme está, não só na lei, como nas outras fontes do direito. Verdade. Vamos então falar na prática aí da parte do direito
da licença maternidade na adoção. Cláudio, me conta um pouquinho para a gente sobre como que foi essa jornada desse direito, quando que ele começou e como que ele se desenvolveu até ser como está hoje. Bem, como o nosso tempo é curto, nós temos 1 hora, eu vou dar uma resumida para a gente entender, né? Então a gente começa da Constituição de 88, que hoje é a nossa lei maior, né? A Constituição Democrática, em que o Estado ele sai daquela questão ditatorial e entra no Estado democrático de direito, né? Com cargos políticos, votos diretos, enfim, a liberdade de expressão e demais direitos, né? A Constituição de 88, ela traz no seu artigo 7º os direitos de todos os trabalhadores, aí nesse caso, privados, né? Que são seletistas, no caso, os direitos sociais. E dentre esses direitos sociais, que está no artigo 7º da Constituição Federal, tem o inciso 18 e o inciso 19. O 18 fala da licença gestante de 120 dias. E o inciso 19 fala da licença paternidade, que a lei irá determinar o tempo. Então, a Constituição Federal trouxe isso. E lá no artigo 39 da mesma Constituição, ele diz, olha, aqueles direitos que estão ali para os trabalhadores rurais, urbanos, os seletistas, os privados, vão também ser transportados para os servidores públicos, para os trabalhadores que são concursados, né? Também no que se refere, além de outros, no que se refere à licença maternidade e no que se refere à licença paternidade. Até aí, tudo bem, porque a gente não falou de adoção. E aí é que está o grande problema no Brasil. Porque se você entender que a licença maternidade é um direito da trabalhadora, do trabalhador, você comete um grande erro, e esse erro é histórico, inclusive, sobre quem o direito vai alcançar na licença. É um direito apenas da mãe ou do pai, porque nós temos pais que tiram licença maternidade. Só são deles, ou é o direito deles se afastarem do trabalho para poder dar atenção, cuidados especiais a uma criança que está acompanhando a família, seja pela via biológica, seja pela via adotiva. Então, esse é o grande equívoco dos operadores do direito. Não é um direito da trabalhadora ou do trabalhador. É um direito da criança ser cuidada por esse trabalhador e por essa trabalhadora. Então, o alvo do direito, o foco do direito é a criança que se insere na família, seja pela via biológica, seja pela via da adoção. Então, quando você dá essa perspectiva maior, aí você não pode ficar só nesses 2 artigos. Você tem que ir para mais à frente um artigo na Constituição, que é o artigo 227, é um dos artigos mais importantes da Constituição Federal, que fala que é o Estado, a sociedade, a família, o dever de cuidar, de zelar pela criança. E no seu parágrafo 6º diz, olha, não pode ter diferenças de direitos entre crianças que venham para a família pela forma biológica e crianças que venham pela forma da adoção. Então, se a gente parte da perspectiva que é um direito da criança, a gente tem que trazer o artigo 227. E aí não pode ter diferença. Eu não posso dar 120 dias, que a Constituição diz, só porque a criança veio pela forma biológica, e pela forma da adoção eu vou dar menos de 120 dias. Porque a própria Constituição Federal determina. Então, veja bem, só se a gente analisar apenas a Constituição, que é a lei maior, já era impossível a gente pensar dar tratamento diferenciado. Mas mesmo assim, com todo esse direito na Constituição Federal, só vai entrar o direito de mãe e pai que adotam a ter licença maternidade em 2002. Nós temos o ECA em 90, mas só em 2002 que a Lei 10.421 vai colocar, olha, seguinte, vai para adoção. Ora, mas a Constituição já diz desde 88 isso, e diz que não pode ter diferença. Então, quando entra em 2002, entra da pior forma, entra como tabelinha. Não, vai ter direito. Olha, a Constituição já disse que não podia ter distinção. Então, a lei era para vir dizendo, olha, vamos corrigir esse erro de 88 a 2002. Mas a lei não fez isso. A lei fez o quê? Criou uma tabelinha. De 0 a 1 ano, 120 dias. De 1 a 4, 60 dias. De 4 a 8, 30 dias. Acima de 8, nada. Então, foi um direito que não foi corrigido, ainda foi colocado de forma discriminatória. E isso caminhou até o ano de 2009. Em 2009, a lei que traz a nova sistemática da adoção, ela vem dizendo assim, olha, revoga-se a tabelinha.
Vamos revogar essa tabelinha aí. Não Agora é discriminar 120 mais por idade, né? acaba isso, é 120 dias, ponto, para criança, mas não colocou o termo o quê? Adolescente. E Hum, aí, então tudo bem, acaba a tabelinha, 120 para criança, mas não inclui adolescente. E só agora, em 2017, que a lei disse, olha, pelo amor de Deus, vamos colocar adolescente. Então, de 2017 para cá, na lei, na CLT, né, tá dizendo, olha, não tem tabelinha, é 120 dias. Se for seguidor do programa, que tem uma prorrogação de mais 60, fica 180 dias. E independente se é funcionário público ou servidor privado, para todo mundo. E aí é que tem um outro problema que precisa ser corrigido em lei. O que é que acontece? Os estatutos, eles são totalmente defasados. Só para você pegar o Estado do Paraná, o Estatuto dos Servidores do Estado do Paraná é de 1970. De Curitiba é de 1954. 50 foi atualizando até 54. E a Constituição é de 88. Então, foi recepcionado pela Constituição, né? E sim. esse estatuto, mesmo sendo atualizado, ele continua ainda dando discriminação, não dando 120 dias. Ora, o estatuto, seja do município, seja de qualquer estado, de qualquer município, está abaixo da Constituição Federal. Se desde 88 a Constituição Federal impedia a diferenciação, o estatuto não foi recepcionado dessa forma. Só pode ser aplicado o que está na lei maior, 120 dias, 180 para todos. Então, hoje nós temos em normas, em lei, essa salada. Em 2016, no Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, ou seja, para todo o território nacional, decidiu que, olha, acabou a farra. É 120 dias, independente se é adoção, se não é adoção, independente se é servidor público ou é servidor privado. E isso vale para todo mundo da administração pública direta e aplica-se também nos estaduais e nos níveis municipais. Bem, a Advocacia Geral da União lançou uma súmula dizendo, olha, a administração pública direta da União, todo mundo tem que aplicar o que o Supremo disse. Então, nós não tivemos mais problemas. Quais são os problemas que a gente tem tido? Primeiro, estatutos estaduais e municipais ainda estão defasados e eles não estudam, não se atualizam. Uhum. Quem aplica para dizer, olha, já tem uma decisão do Os Supremo, funcionários, né? Assim. já tem a Constituição Federal desde 88, a decisão do Supremo de 2016. Aí ele disse, não, como eu sou administrador, meu ato administrativo tem que ter o princípio da legalidade e a minha lei aqui estadual, a minha lei municipal é a tabelinha. Aí aplica a tabelinha. Olha, o princípio da legalidade não está distrito à lei, mas às fontes do direito. Se o Supremo interpretou a Constituição dizendo que é 120 dias, ele pode fundamentar o seu ato administrativo, né, na decisão do Supremo, na Constituição Federal. Não tem problema nenhum, mas eles ficam se valendo disso e dando tempos diferenciados. Aí a pessoa vai e atola o judiciário com ações judiciais, dizendo, olha, o administrador público aqui do município, do estado, às vezes das autarquias federais como universidades, né? O Instituto Técnico, né, Federal, os IFs. Então, eles faziam essa salada toda, dizendo, não, por falta de estudo, por falta de compreensão. E também tem essa falta de compreensão do judiciário, porque, veja bem, as adoções passam pelas varas especializadas e quando você vai entrar com um pedido de licença maternidade, caso o ente público ou o ente privado não deu, você não vai para o juiz que julga a adoção. Você vai para o juiz que trata do previdenciário, né? Você vai para o juiz da Fazenda Pública, se for Justiça Federal, se for o INSS, você vai na Justiça Federal. Então, eles não entendem, eles não estão acostumados, não é da competência deles analisar a adoção. E a adoção é um tema ainda muito ignorado pelos operadores do direito, que não são da área da adoção. E aí, vira e mexe, você vê o leigo, que adotou, né, que não tem obrigação ali de saber de normas de direito, dizendo, poxa, eu fui lá, requeri, só me deram 30 dias, eu achei que era isso. Né? E aí, quando vai insurgir, vai dizer, tem que entrar com ação judicial. Então, hoje a gente vive essa problemática no país, né? Mas eu sempre digo, olha, não deixe esse direito de lado, né? Sim. Entra. É bem simples. Pode Quando falar. a gente lota ali o judiciário com isso,
de alguma forma, é também uma forma de educar, né, essas pessoas que estão envolvidas com isso a levarem essas informações para cumprirem a lei, né? Porque também se eu vejo casos em que a pessoa fala, dá muito trabalho, enfim, acaba desistindo de um direito dela. E daí, quando a gente insiste nisso, a gente ajuda quem está vindo depois da gente, né? Com certeza. Aqui no Rio Grande do Norte, portanto, hoje eu já não tenho ação contra o IF, já não tenho ação contra as universidades, contra a União, praticamente não tem. Tem ação de vez em quando com o INSS, que não é nem pelo tempo. Do INSS o problema é um pouquinho diferente, porque a lei e diz de forma clara que a licença maternidade é dada quando a guarda provisória em processo de adoção, ou seja, não precisa acabar o processo de adoção. Saiu a guarda provisória, né, no processo de adoção, você já pode pedir a licença, né? E lá no site do INSS não tem essa possibilidade de pedir por adoção com a guarda provisória, né? E aí nós estamos numa pandemia e estamos também com funcionários, um déficit muito grande de funcionários no INSS, e aí os que têm ainda não se atualizam. Então, hoje nós temos essa dificuldade no INSS. Às vezes, temos que entrar com ações judiciais dizendo, olha, o sistema não permite, não tem nem como eu ter a negativa do INSS, porque o sistema virtual não me permite nem fazer essa solicitação. Cláudia, quando você contou para a gente um pouquinho dessa progressiva, né, que na verdade você já colocou, que deveria cumprir a Constituição desde o começo, mas não foi assim. Me faz lembrar um pouco a questão cultural mesmo, que eu acho que a adoção passou por um processo você falou a questão de muitas vezes de ignorância, no sentido de não conhecer, né, não estar envolvido. Então, às vezes eu tenho essa sensação que a adoção, ela vem criando isso, né? Antes, eu não sei, assim, quando eu era pequena, eu lembro muito de ter casos de adoção, ou não era aquela adoção formal, ou então era aquela questão da adoção secreta, em que você não podia falar que era adotado, que a criança era adotada, enfim. Então parece que a gente também, a nossa cultura foi vendo a beleza que há na adoção também, né? E aí eu queria que você falasse dentro disso, como pai por adoção, como que você percebe essa necessidade da licença maternidade como algo necessário, independente até da idade, porque uma vez também que você diferencia, você também faz com que as pessoas também olhem mais para as crianças menores sem olhar para as maiores. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Bem, a adoção, no passado recente, o brasileiro não adotava, ele pegava para criar, chamava os filhos de coração. Então, isso eu estou falando da década de 70 para trás. Então, a gente só começa a ter uma visão de adoção na década de 80 e o Estatuto é de 90. E o Estatuto fez esse ano 30 anos. Então, 30 anos é um passado muito recente para o universo de adoção. Então, nós não tínhamos a cultura. Tanto que hoje a adoção ainda é sentida no preconceito do falar do outro. Ah, você é muito caridoso, você adotou. Ah, filhos do coração. Se você tiver um filho por adoção e um filho pela via biológica, pergunto, qual deles ali é? Os dois. Os dois são meus filhos. Então, a gente tem nas minúcias, né, o desconhecimento e a questão da adoção ainda com muito preconceito, em que pese o trabalho dos grupos de apoio à adoção, que fizeram com que a busca pela adoção crescesse. Hoje nós temos muitos pretendentes à adoção, mas a estrutura para dar esse suporte não avançou. Temos muitas crianças acolhidas para serem adotadas, mas a estrutura não consegue fazer esse campo por diversos fatores que dariam umas 10 lives, que não é o caso da licença, né? Mas por que a licença é importante? Porque, veja bem, quando você gera uma criança, é normal, e a lei sempre previu isso, você precisa de cuidados, né? O leite materno, são os exames preliminares, aqueles exames do pezinho, uma série de fragilidades. A adoção, seja de pequenininho ou grande, também é uma série de fragilidades, porque tem que ter uma vinculação afetiva. E quando você fala de pequenininho na adoção, para vincular é mais fácil, e do grandinho é bem mais difícil. Então, se eu partir do princípio que o adolescente não teria jus a essa licença, porque já é grande, é um equívoco no universo da adoção. Porque esse de 17 anos, esse adolescente, vai exigir de mais tempo, mais paciência, mais amor e mais dedicação minha. Então, é esse que precisa dos 120 ou 180 dias. Eu ainda acho 180 dias muito pouco.
Eu acho que precisaria de mais, né? Mas é o que a gente tem. Então, é preciso a gente entender que a Constituição Federal colocou a adoção como uma forma de compor família. Assim como naturalmente compor família é você gerar biologicamente uma criança. Então, se a adoção é para compor família, tem que ter a mesma proteção. E se eu posso adotar um adolescente, eu tenho que ter tempo para me dedicar a isso. Então, eu faço jus a essa licença maternidade. Então, a importância de desmistificar, primeiro, o que é a adoção. Segundo, a importância da vinculação no processo de adoção e do tempo que se necessita. E a licença maternidade, não como a visão do direito do pai ou da mãe se afastar do seu trabalho, né? Mas é um direito da criança ser assistida pelos seus pais naquele momento de difícil vinculação, né? E é nessa perspectiva que a gente vai avançar. E a gente precisa resolver essa salada mal interpretativa e ajustar esses estatutos que estão totalmente defasados. Esse ponto que você traz de que a licença é um direito da criança, né, também, acho que é um ponto fundamental para a gente considerar, né? Cláudio, na questão prática do passo a passo, muitas pessoas têm dúvidas. Procura o INSS, procura o RH, qual que é o passo a passo? Bem, se você é funcionário público federal, estadual, municipal, a sua licença vai ser requerida no seu RH. Então, por exemplo, se você é um funcionário do executivo, você vai no setor de recursos humanos ou na secretaria administrativa, vai dizer, ó, tá aqui, eu sou funcionário público, está aqui minha licença, dou entrada, começa um processo para liberação. É para ser rápido, não adianta eu pedir uma licença e esperar 30 dias para ela ser deferida. É muito tempo, tem que ser num tempo hábil. E eu sempre digo, olha, se demorar, converse com o seu chefe, exija, corra atrás para que o seu processo de deferimento seja rápido. Se você tem a liminar de guarda provisória, tem a prova que é processo de adoção, não precisa mais do que 5 dias para estar deferido isso. Passando disso, eu acho que não é mais um tempo razoável. Então, 5 dias é o mínimo, é o máximo de razoabilidade para esperar. Então, se você não está andando, judicialize em relação a isso. Se você é funcionário privado, então você é regido na licença pelo INSS. E aí nós temos duas possibilidades. Ou você vai procurar o RH da sua empresa, né? Às vezes o RH é um contador da sua empresa. E ele pode fazer o requerimento interno e ficar descontando a licença, pagando o seu salário, e ficar descontando a licença do que tem que recolher junto ao INSS. Mas se a empresa não é estruturada, vá ao INSS e dê entrada no INSS. Veja bem, INSS está essa bagunça toda aí de tempo para poder deferir benefícios mais urgentes, né? Imagina a licença maternidade. Então eu digo assim, converse com o seu empregador e diga, olha, o meu direito é claro, eu já dei entrada no INSS, eu vou ficar aqui, né? E vou esperar em casa, porque assim que ele deferir, você pode fazer as compensações que são necessárias. Faça um acordo, porque nós temos um ente público totalmente desorganizado e com difícil. Então a melhor forma é essa. Se fugir, se não tem acordo, o INSS vai demorar, judicialize, porque a liminar das licenças, seja a liminar referente ao servidor público ou ao servidor privado, elas saem rápido, né? Uma liminar aqui, se tiver um advogado que protocole, corra atrás, ela no máximo 5, 7 dias já está sendo deferida a liminar e você já está saindo. Só tenha cuidado de não sair de licença sem estar deferido, sem você entrar em contato com o seu empregador ou com o seu chefe imediato no servidor público. É importante ter um diálogo em relação a isso, por conta da morosidade do deferimento administrativo da licença. Ok. Uma dúvida também é que várias pessoas já foi colocada aqui agora na nossa live e já tinha sido feita também anteriormente, é a questão da adoção monoparental, né? Nesses casos, o pai tem direito também é possível também fazer a troca, né? Acho que a gente conversou também um pouquinho sobre isso. De repente, o pai tirar 120 dias e não a mãe. Como que funciona? Sim. Vamos lá. Na adoção monoparental de pai, né, ele tem direito à licença maternidade. Ele tem direito a 120 ou 180 dias, né? Então aí é simples. Equipara-se no caso de você estar casado com a pessoa, com a mãe, né? Ela vem a falecer e você, pai, vai tirar a licença maternidade porque você está com filho. Isso equipara. Uma mãe que no parto vem a falecer,
e o pai vai tirar a licença maternidade. A mesma coisa da adoção monoparental feita pelo sexo masculino, beleza? No caso de casais homoafetivos masculinos e femininos, vamos para os masculinos. Um tem direito à licença maternidade e o outro licença paternidade. Ele vai escolher de acordo com a organização familiar. Na Uhum. licença maternidade da mãe, a mesma coisa. Uma vai ficar com a licença maternidade e aí a outra, e isso não vão, esse que eu estou falando agora, dificilmente você vai conseguir administrativamente, mas consegue judicialmente, a licença maternidade, homoafetivo feminino, casal homoafetivo feminino. A maternidade para uma e a paternidade para outra. A paternidade para outra, você vai ter dificuldade, mas a Tá. Constituição equiparou homens e mulheres, então não vejo por que você não teria direito, entendeu? Mas eu só tenho conhecimento disso judicial, eu não tenho administrativo, tá bom? E Ok. a questão dos heteroafetivos, que é uma pergunta que é clássica, que faz sempre o homem é que vai tirar a paternidade e a mulher vai tirar a maternidade, porque na minha família é o contrário, né? É o homem que faz os trabalhos domésticos e a mulher que geralmente sai para o mercado de trabalho. E ele tem mais disponibilidade. Então, para o conforto da minha família, era melhor que o meu esposo tirasse a maternidade, mesmo sendo um casal heteroafetivo. Isso aí você se consegue através de judicialização, mas administrativamente provavelmente você não vai conseguir. Ok. E aí, Cláudio, você deixou bem claro a questão dos direitos, né, e essa forma para seguir. Quando a gente, então, tem algumas complicações, eu vou colocar aqui algumas dúvidas que surgiram, né, de pessoas que tiveram problemas pontuais para você ajudar a gente. Então, a Tamires colocou assim, quando o acordo da categoria é diferente da lei da adoção. Então, ela cita a questão dos professores ter menor tempo de licença em caso de adoção, segundo a Convenção de Professores das Escolas Particulares do Paraná. Nesse caso, ficou claro que a lei maior é quem vale. Mas como agir? Como a pessoa seguir nesse caso? A própria CLT fala que as convenções não podem estar acima da própria CLT. Quem fala que é 120, 180 dias é a CLT. Então, a convenção coletiva ela está hierarquicamente abaixo da CLT. E, por sua vez, CLT e convenção estão abaixo da Constituição Federal. Então, eu tenho duas leis hierarquicamente maiores. A própria CLT, acima da convenção, e a própria Constituição Federal, certo? Requerer com esse fundamento. Embora haja, inclusive tem um artigo da CLT, eu não tenho de cabeça agora, que diz que não pode ter, inclusive com decisões do TST simulando isso, que as convenções não podem estar acima da CLT. E a Constituição Federal é a lei maior. Então é só você fundamentar o pedido em relação a isso. Veja bem, aquilo que está ferindo a Constituição é inconstitucional. Às vezes está lá, é inconstitucional, mas ninguém questionou. Quando você questiona, diz, olha, sabe o que é? Isso aqui é inconstitucional. Então você questiona dizendo, olha, a inconstitucionalidade, porque está ferindo a Constituição, não pode ser aplicada. Tem que ser aplicada a Constituição Federal. Se administrativamente, se você não conseguir, judicialmente, você consegue certeza absoluta. Ok. E aí, então, sempre seguindo o que a gente falou, por esse caminho judicial, e é claro, não só pensando em si, mas também lembrando essa questão de a gente ir criando essa cultura, né, de aceitação desse direito. Sim. A E aí, cultura. pode E falar. aí, os grupos de apoio à adoção, quando promovem uma live dessa, quando vai deixar a live gravada, quando faz os seus debates, quando recebe o público-alvo, que são os pretendentes à adoção, eles podem fazer o papel de instrução da sociedade para mudar uma cultura. Eu sempre digo que grupo de apoio à adoção, ele faz o papel que as universidades não têm feito, porque tem um divórcio da universidade com o tema da adoção. Isso é uma realidade. E os grupos se apoderaram desse vazio, desse vácuo, dessa brecha que foi deixada, né? Foi preenchida pelos grupos de apoio à adoção. E os grupos fazem capacitações, às vezes, 2 vezes ao ano. E nas capacitações estão lá orientando estudantes, os curiosos da adoção, a pessoa que quer adotar, e você está formando mentes e mudando a cultura para o futuro, né? Então, isso é um papel e uma forma importante de mudar a cultura ainda de preconceito que existe na nossa sociedade em relação ao tempo. É verdade. A Suelen perguntou assim, ó, como funciona a licença maternidade para o MEI? Olha, eu vou dar a minha opinião, que às vezes nem muito é bem-vinda, né? As pessoas não concordam comigo. Eu, do ponto de vista jurídico, eu não vejo fundamento para licença maternidade para MEI. Eu não vejo.
A licença maternidade surge na Constituição a partir de uma relação, não como um benefício previdenciário, embora ele seja posto isso. Como eu falei, eu entendo que isso é um direito que vai bater na criança. Então lá está no direito do trabalhador. O direito do trabalhador, no artigo 7º, e é estendido para os funcionários públicos no artigo 39 da Constituição Federal. Mas em alguns estados tem gente que por MEI e por contribuir para a Previdência conseguiram o benefício, entendeu? E tem jurisprudência nesse sentido. Não, mas requer no INSS, junta que comprova a questão, está aqui, eu estou recolhendo, e vê se defere. E tenta entrar com ação judicial. Aqui provavelmente perde. Tem estados que conseguem, entendeu? Eu não consigo, assim, eu sou muito claro, eu não consigo entender o fundamento jurídico para dar em relação a isso, por conta do que vem com base. Mas eu acho que do ponto de vista extrajurídico, do ponto de vista, digamos assim, moral e ético, o direito seria só válido. O fato do MEI ter o direito para a licença maternidade de criança, já não liberaria ela para adoção também? Já não seria uma questão de... É porque MEI é uma figura, uma ficção jurídica de dar a uma pessoa física, né, um CNPJ. É uma ficção jurídica. As pessoas físicas são ficções jurídicas. Desculpa, as pessoas jurídicas são ficções. Você já viu, já abraçou uma pessoa jurídica? Você já pegou na mão de uma pessoa jurídica? Não tem, é uma ficção jurídica, ela existe, tem vida própria, mas é uma ficção. Como é que uma empresa vai ter o direito de ver o seu filho, se a empresa não pode ter filho? Mas a MEI não, é uma pessoa física que está vestida de pessoa jurídica, né? Então é uma ficção, né? Então eu acho do ponto de vista ético, olha, se eu sou uma mulher e eu sou um homem também, e aí eu pago a previdência e exercito, mas uso um CNPJ, então eu vou... Mas quem é seu empregador na MEI? Você não tem, mas eu pago, então o INSS tem que tirar esse benefício para mim. Então eu acho que aí, pensando no princípio do melhor interesse da criança, a gente pode aventar essa possibilidade. Mas do ponto de vista da licença em si, do conceito, eu sei que estou sendo um pouquinho técnico, porque aí eu estou discutindo um direito eu que tô aí é uma chateada extensão. aqui, ó. Já estou chateada porque eu sou MEI. Eu sei, e você tem, né? Se eu não me engano, você exerce, conseguiu, não foi? Não sei se alguém então, conseguiu. eu estava MEI no momento que eu tive minha segunda filha. E aí eu tive problemas, mas na verdade porque o INSS é muito desorganizado, eles me passaram informações erradas, que eu paguei o boleto lá de que eu estava contribuindo, e daí, não, mas se você está contribuindo é porque você está trabalhando, como que você está trabalhando e que é licença, enfim, foi uma confusão. Pois é, porque veja bem, a contribuição é um benefício que você fala, mas veja bem, é o benefício de uma pessoa física. O que dá a licença é uma pessoa física para cuidar do seu filho, e não uma pessoa jurídica para cuidar do seu filho, entendeu? Aí é que está a trava. Mas, do ponto de vista suprajurídico, do ponto de vista ético e moral, eu acho que se a jurisprudência alcançar isso como uma questão de justiça social, deve seguir. E eu não posso negar que, embora eu não veja em fundamentos jurídicos isso hoje, mas a jurisprudência de alguns estados tem dado, né, e também da Justiça Federal, em alguns estados, mas é algo totalmente não pacificado. Já vi várias vezes ser indeferido, inclusive judicialmente, para MEI. Mas se conseguir... A Suelen está até comentando aqui, e se a minha funcionária tiver, daí pelo que você falou, então ela teria de pagar a funcionária, mas talvez ela se ela tem uma funcionária, a funcionária tem direito à licença. Por exemplo, ela, mas eu MEI como pessoa física e jurídica ao mesmo tempo, né? Eu não posso, porque a MEI, o que é que diferencia uma pessoa física de uma MEI? É o CNPJ que é dado. Você é uma empresa que tem vários benefícios em relação a isso, mas é uma ficção, né? Se a MEI é uma pessoa jurídica que tem CNPJ, como é que ela pode ter licença para cuidar do seu filho? É esse o problema. Mas foi uma figura jurídica criada. Então, dando uma extensão dessa figura jurídica criada para atender uma criança. E eu acho que criança sempre tem um princípio da proteção integral. Então, é por aí que estão indo. E é por aí que eu acho que é válido. Eu pago o INSS e quero proteger uma criança. Mas, assim, eu vejo como um assunto ainda não pacificado e vi muitas decisões judiciais indeferidas. Mas, respondendo a pergunta, né, em que pese meu entendimento jurídico, tem jurisprudência, tem gente que consegue tirar, entendeu? E partindo dessa visão suprajurídica,
eu acho que a gente tem que conseguir. Eu sou um defensor do seguinte: o que é justiça social? É isso. Depois eu me viro para achar fundamento jurídico. Eu acho que a magistratura, o exercício da jurisdição é essa. Olha, eu estou com um fato concreto. O que é justo socialmente é isso? Beleza, agora eu vou virar, me estudar para poder fundamentar aquilo que eu achei que era justo. Então, Uhum. nessa perspectiva, eu não vejo por que deixar uma criança desamparada da mãe ou do pai, porque ele é MEI. E aí pode julgar. Uhum. Agora, é uma briga grande Sim, é que tem esse e lado foge, do e foge, pensamento objetivo, é, mas e da e prática foge a jurídica. natureza. E foge da natureza que faz surgir o direito da licença maternidade. Mas eu, por mim, queria que isso estivesse, inclusive, em lei para que os MEIs tivessem direito. A Suelen até comentou aqui. Entendi, não concordo, mas entendo. Nós estamos juntos aí nessa, Suelen. Aguenta Eu firme. também. Eu Aí, concordo com vocês. Eu estou feliz que vocês conseguiram. Não pensa nisso, não. Mas eu sou técnico, né? Eu estou aqui como técnico. Eu preciso trazer todo o que os debates. Eu não podia chegar aqui para vocês dizendo, beleza, o direito é. Não posso. Eu tenho sim, que claro, colocar tá todos certíssimo. os detalhes para vocês. E é por isso, justamente, que a gente trouxe você, porque a gente sabe que você tem esse conhecimento bem aprofundado. A gente ainda é leigo, fica aqui tentando, né, entender esse processo, mas sabe que tem questões jurídicas envolvidas. A Renata, minha xará, perguntou assim: quando o salário da mãe é maior que o teto do INSS, o salário maternidade será só o teto ou a empregada pagará o salário integral? Olha, essa é uma briga jurídica, tipo essa outra que eu falei, mas essa aí é melhor. Essa é melhor. Eu já vi a briga para a empresa pagar a diferença, entendeu? E a empresa que entre com ação de regresso contra o INSS. Por quê? Porque quando você entra com ação com a empresa, você vai para a justiça. Eu estou dizendo o caminho que acaba se solidificando, porque os advogados vão procurar o caminho mais rápido de conseguir. Se você for numa justiça comum, que é a Justiça Federal e Estadual, o direito é mais difícil de valer do que a justiça especializada, que é a Justiça do Trabalho. Um dos princípios da Justiça do Trabalho é a proteção do trabalhador. Então, é melhor eu conseguir isso na Justiça do Trabalho, então eu entro com Uhum. a empresa na Justiça do Trabalho para dar diferença, e a empresa se vira para poder dizer, olha, eu tive que pagar, eu vou ter que tirar isso do INSS. Ela entra com ação de regresso contra o INSS. Do que eu entrar logo com o INSS, com os dois na Justiça Federal e a empresa levando tudo para a Justiça Federal, né? Então, o que é que tem acontecido? Tem conquistado isso acima do teto, mas a empresa pagando. E a empresa, às vezes, entra com ação de regresso contra. O que não pode é ganhar menos, porque eu me Tá, afastei. sim. É, porque aí complica a própria logística, né, da família que tá. Pois é, complica totalmente. Eu vou perder, eu vou ser punido numa licença que é para beneficiar uma criança e que vai ser punida a criança porque vai diminuir o meu potencial econômico. Isso não pode, é o princípio da proteção integral. Ok. Alguns pais, né, relataram também dificuldades junto ao INSS com pedidos indeferidos em caso de crianças maiores, da tal da tabelinha ali. Como proceder nesse caso, Cláudio? Porque eles né, faziam solicitação no INSS, daí pediam que fosse, né, revisto, e daí era sempre indeferido. Como proceder? Qual a orientação que você dá? Perfeito. O que é que o INSS é? Então vamos lá. De 2009, de 2009 a 2017, o INSS levou muita ação judicial e disse: não, tudo bem, já que a lei é 12.010 de 2009 acabou com a tabelinha, mas só ficou com. Porque na hora de redigir a lei, colocaram criança e esqueceram de botar o termo adolescente, foi um esquecimento. Aí o INSS se valeu e disse: tudo bem, então agora eu vou 12 anos para cima, eu nego, né? O INSS também às vezes nega até antes de 12 anos, por falta de conhecimento. Então é só ler a lei. E Tá, embora a de 12 anos, o adolescente entrou em 2017 com a 13.509, mas a Constituição já impedia o tratamento diferenciado, tudo aquilo que eu falei no começo, né? Então, se você teve negado, não tem jeito. Você vai entrar com ação na Justiça Federal. Pode ser no juizado da Justiça Federal, que não precisa nem de advogado. Agora, como é um direito que os próprios juízes, como eu falei atrás, nem entendem de adoção, não vão entender essa sistemática, eu recomendo que seja por advogado, né? Você entra com a ação e já pede a liminar. Lembrando que o seu direito surge não é quando a adoção acaba, é quando sai a liminar da guarda provisória. Mas se você perdeu esse prazo, poxa, eu era com a liminar, não sabia. Quando acaba a adoção, também você tem direito, tá certo? Então você entra com a ação e pede a liminar, né? Saindo a liminar, você se afasta e vai gozar da licença maternidade. Às vezes a pessoa, não, ele só me deu 30 dias.
eu vou gozar os 30 dias e depois entro com a ação. Pode também. Ou Tá. durante a tramitação dos 30 dias que te der, eu digo assim, deu 30 dias, vai embora. Entra com a ação. E a liminar vai ser da data que a liminar te afastar, dentro dos 30 dias. E é só pedir a liminar direitinho que o juiz vai dar. Tá. Entendeu? Você tem, do que você tem acompanhado, tem funcionado nesses casos em que é claro que você deve acompanhar muito mais aí, né, em Natal, no Rio Grande do Norte, região aí do Nordeste, mas você tem visto que nesses casos que eram acompanhadas as tabelinhas, quando entra com o pedido judicial, funciona? 100%. Eu ganhei todas as ações, até hoje, todas as ações que eu entrei de licença maternidade. De 2009 para cá, todas. Em a média eu fazia 20 por ano aqui. Agora Tá, caiu muito, porque aqui começa a deferir, eles começam administrativamente a dar, né? Então sim, já caiu bastante. Agora eu tenho uma forma que aí eu deixo essa dica para os grupos de apoio à adoção, de a gente resolver essa problemática, né? Que nem era para ter, mas tem. sim. Primeiro, que a gente procure o município, o executivo municipal, o legislativo municipal e o executivo estadual e o legislativo estadual para que mudem os seus estatutos. Isso é um ponto importante. Sempre no legislativo tem uma frente parlamentar de adoção. Sempre tem aí, Tá. seja na Câmara dos Vereadores ou na Assembleia Legislativa, né, que são os deputados estaduais. E também eles sempre chamam o executivo para participar dessa frente parlamentar. Então é um caminho. Um outro caminho para você resolver o problema é procurar os procuradores gerais de justiça. O que é o procurador-geral de justiça? É o mais alto cargo do Ministério Público no Estado, é o chefe do Ministério Público no Estado. Veja que a justiça não é municipal, a justiça é estadual, ou seja, o Estado pega todos os municípios. Um procurador-geral de justiça, ele pode entrar com ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que o Estatuto do Estado e dos municípios estão ferindo a Constituição. E pedir que naquele ponto não seja aplicado 120 e eliminar. Isso em liminar. Então, quando o procurador do Estado do Paraná fizer isso, procurador de justiça, que é o chefe do Ministério Público, em todos os estatutos vão ter que seguir o quê? Os 120, Uhum, 180 dias. É uma forma de resolver o problema mais imediatamente. Né? E sim. os grupos de apoio à adoção podem seguir esses dois modelos, esses dois caminhos. Ah, legal. Surgiu outra dúvida aqui do PC Line Info. Acho que está usando uma conta empresarial. Ele pergunta assim: a minha esposa está registrada na minha empresa. Ela pode tirar a licença maternidade? Sim, não há problema nenhum. Se tiver o recolhimento dela direitinho, se estiver pagando os encargos dela direitinho, não é problema nenhum. É assim, só espero que em casa ela não, você não seja o chefe dela, seja todo mundo igual. Mas sim, tem Hashtag fica, direitos, hein? hashtag fica a dica. É mais ou menos o caso do MEI também, né? Então, como. Não, mas aí não tem, não, aí não é MEI, não, aí é totalmente Não, diferente. Aí, sim, sim. Mas estou falando aí assim, é tem um um vínculo, empregado, né? é uma pessoa, ele só é o dono da empresa, mas é uma pessoa física que está empregando, é um empregado. Sendo Uhum. empregado, tem a relação de emprego, vai ter direito normalmente, pode requerer, não tem Na problema nenhum. verdade, nesse caso, é obrigado a dar. Não tenha É dúvida, né? totalmente obrigado a dar. Como É como pai e equipara-se que pai. isso, sim, agora entendi. Equipara-se a uma empresa qualquer que seja um outro dono, sem problema nenhum. Mas aí, se você não der, você não dorme, vai dormir no sofá. Aí. Exatamente, é bom você dar. É verdade. Bom, o pessoal perguntou aqui também a questão da licença paternidade. Você acho que já comentou alguma coisa, mas também é um direito na Olha, adoção. olha, é incrível. O que eu vou falar agora é um negócio triste. A Constituição Federal colocou, quando falou da licença paternidade, isso em 88, dizendo que uma lei tratará do tempo da licença paternidade. Gente, quantos anos ficou 5 dias? Porque nas disposições transitórias da Constituição Federal dizia, olha, enquanto não vier uma lei, fica os 5 dias. E aí vem anos, 5 dias. Até que agora, ano É passado, se eu não me engano, recente, né? é É bem recente. recente. Foi que não, a gente vai ampliar mais 15 dias, vamos botar 20 dias, né? É um negócio inacreditável. E os estatutos colocaram 5 dias acompanhando a Constituição Federal. Mas, gente, isso precisa mudar. A licença paternidade tem que ser de 120, 180. Hoje a família, o homem não é mais aquele provedor do lar, não, graças a Deus. A mulher é igual ao homem. E sempre sabemos que não é ainda em todos os lugares, mas é o nosso sonho. Mas a mulher fantástica, maravilhosa, mostrou que é igual, que tão capaz. O homem está mudando, está ajudando, está trocando fralda, está fazendo o almoço, está cooperando, né? Então a gente precisa trazer essa realidade
Então, ele também teria que ter direito a 180 dias para a criança ter o contato com os dois. Né? Não pode ser só com um. Então, também não vejo por que a licença paternidade, aliás, tinha que mudar esse nome. Tinha que ser licença família. Né? Então, uma amiga minha comentou que na Suécia você tem o direito da licença, eu não sei como chama lá, mas a família escolhe como ela quer distribuir. Se ela quer distribuir, então 30 dias para um e os outros, e o restante para outro. Então essa distribuição é feita entre a família. E aí seria o que você está dizendo, uma licença família. Mas você vê a nossa Constituição Federal, que eu estou falando tão bem dela, vamos falar mal dela agora. A Constituição Federal colocou licença gestante, mas lá na frente ela fala que crianças não podem ter tratamento diferente, entendeu? Então esse termo gestante está totalmente impróprio, porque ser pai e mãe não é gerir, é ter afeto, é amar, entendeu? Então o conceito de família na Constituição Federal é algo de mais preconceituoso que tem. O que acabou com o conceito preconceituoso da Constituição é um fenômeno chamado mutação constitucional. Quando o Supremo, que é o órgão que decide, que interpreta a Constituição, em 2011, garantiu o direito de todos os arranjos familiares, desde família monoparental, multiparental, famílias homoafetivas. Então, foi fantástica essa decisão do Supremo Tribunal, mas, literalmente, a Constituição é preconceituosa. A gente teria que mudar essa questão de gestação. Não teria que ser licença. Aí temos, um chama de licença gestação, outro chama de licença maternidade, outro chama de licença adoção, licença adotante, mas não, licença é uma só, licença família, 120, 180 dias. Na realidade, tinha que ser 180 dias para pai e mãe, era o básico. Agora eu quero 14 meses. A minha amiga que eu comentei, ela está aqui na live por acaso, e ela disse que lá na Suécia são 14 meses. Tem lugares que são 1 ano, 9 meses. Né? Tem lugares que fora do planeta que são maiores. Mas veja bem, isso reflete a consciência de quanto cidadão e dos seus direitos em relação ao Estado do país. Então você vê que um país desse, o Estado desenvolvido, mas eu falo da questão de consciência do cidadão, porque o Estado não pode ser maior do que a individualidade, do que o direito de uma criança, do direito de um cidadão. Nós temos um artigo 5º que protege o cidadão do Estado. Esse é o artigo 5º da Constituição Federal. Mas ele ainda não protege de forma plena. Na realidade, era para ter um Estado mínimo. Né? Nós temos um Estado muito intervencionista ainda. Mas a gente pensa que com o tempo, com essas lutas, a gente vem evoluir para uma Constituição mais cidadã ainda do que a que nós temos. O Carlos comentou aqui assim: a OMS define a adolescência como período de 10 a 19 anos completos. O INSS observa esse conceito para fins de licença para adoção? O conceito é do Estatuto da Criança e Adolescente. Não pega no OMS. O OMS é só uma referência. E ele trata adolescente 12 anos para cima. Agora, o INSS acabou isso, viu, Carlos? Porque já está lá, desde 2017, criança e adolescente. Então, de 0 a 18 anos incompletos, 19, 11 meses e 29 dias, tem direito a 120 ou 180 dias, dependente. Não tem mais essa de criança e adolescente ter tratamento diferenciado na licença maternidade. A Flávia trouxe uma pergunta bem interessante aqui, Cláudia. Ela pergunta assim: a genitora que realiza a entrega voluntária do recém-nascido tem direito à licença? Olha, a entrega voluntária, se ela entregava, porque a entrega voluntária no Estatuto da Criança e Adolescente, ela veio para recém-nascido, ela veio para bebê, né? Então, se ela entrega antes de pedir a licença, ela não tem como pedir, não pode pagar 2. É como eu falei, a licença, ela é para cuidar da criança. Ela não é um direito só de se afastar, não é um benefício próprio. É para cuidar da criança. Então, se a licença é para cuidar da criança, a mãe adotiva é que vai ter direito, ou o pai adotivo, quando sair a liminar de guarda provisória. Agora, às vezes ela vai dar a criança quando ela já requereu lá. Aí vai acabar que ela vai tirar lá e o pai vai tirar quando sair a liminar de guarda, e a mãe quando sair a liminar de guarda provisória. Mas não pode ela dar a criança, aí o casal pega, houve o procedimento de entrega e ela vai requerer no INSS. Isso aí configura até crime. Tá. Uma dúvida também bem interessante que surgiu, né, na live anterior que a gente fez é com relação a quando você adota um adolescente que está próximo dos 18 anos
E aí, durante o processo, ele então completa os 18 anos. Como que fica, Cláudia? Licença normal. A ação de adoção, se você fizer com um adolescente com 17 anos, 11 meses e 29 dias, ele não vai ser puxado para a vara de família para adoção de maior. Vai continuar até terminar, nem que termine quando ele tenha 20 anos. Mas se começou quando ele ainda era considerado adolescente ou criança, entendeu? Vai continuar, mesmo que durante a tramitação do processo ele venha adquirir a maioridade. Pois bem, partindo dessa análise, partindo desse princípio, a lógica jurídica é que, de fato, se você entrou com a adoção, mesmo se você for requerer, porque a guarda provisória saiu quando ele tinha 18 anos, mas o processo de adoção é de menor, é de criança e de adolescente, você terá direito à licença maternidade, porque diz que é guarda provisória em processo de adoção. Entendeu? É o requisito para ter a licença. É processo de adoção, é na vara da infância e da juventude, porque é uma adoção de criança e adolescente, mesmo que durante a tramitação do processo ele já tenha adquirido a maioridade. Agora, eu acho que vai precisar judicializar, porque o INSS não vai entender assim, nem o órgão público. Mas ganha, porque o direito é maravilhoso. Ok. A Daniela pergunta assim: no caso da família tirar a licença e depois a família devolve, né, a criança ou adolescente, como fica? Mais um assunto polêmico. Não devolva. A gente do apoio, né? Eu já me coloco à disposição aqui. Eu tenho um trabalho de devolução de crianças, que foi partindo do princípio de pesquisa de 3 casos aqui no Rio Grande do Norte. Eu já expus no ENAPA, já virou aula. Alguns tribunais já estão usando no curso de formação, 2 tribunais me pediram autorização. É bem bacana. Pode vir fazer uma live só sobre devolução. É um tema que eu gosto muito. Ai, que legal, Cláudia. Então, porque já pediram para a gente uma live sobre esse assunto. Pronto, eu sou um dos que mais tenho falado ultimamente de devolução. Então, estou à disposição. Vamos lá. Se você pega uma criança, porque criança, para sair da instituição de acolhimento, só sai com guarda provisória. Tem como sair de forma diferente. Então, se eu entrei, saiu a guarda provisória e dei entrada no INSS, eu já começo a gozar da licença maternidade. Aí, com 1 mês, durante o estágio de convivência, eu vou devolver. Bem, se você tiver culpa nessa devolução, você vai ser banido do cadastro. E aí, você, por uma questão moral e ética, tem que procurar a sua instituição, o INSS, e dizer, olha, eu quero voltar a informar, dizendo que devolveu, que o processo foi extinto. Se não fizer isso e continuar gozando da licença, é passivo de responsabilização criminal e civil, improbidade administrativa e ainda de questão criminal. Então, não faça isso. Tá. Por quê? Porque não raro o Ministério Público está acompanhando esse processo. É isso que eu ia perguntar, se eles fazem esse cruzamento de informação. Não, o Ministério Público geralmente entra, dependendo da situação, com ação indenizatória, e se ele tomar conhecimento que você está em licença pelos estudos, ele vai notificar o INSS, se não tiver, ele vai pedir para o Ministério Público Federal, que é o Procuradoria da República, para apurar até, porque aí, se for um crime contra a União, vai para a Polícia Federal. Então, pode Mas esse ser seria que você só no caso também durante o período, né, Cláudio? Assim, durante o período da licença. Durante o período de licença. Se ela estiver gozando da licença. A pergunta é, eu estou com a licença e agora devolvi. Para você não se complicar e responder criminalmente, né, nem civil, é importante que você notifique, entendeu? Que volte a trabalhar e que diga que não precisa. Se receber algo mais, devolva. Eu já vi pessoas respondendo por processo criminal na Polícia Federal sendo ouvida porque usou desse expediente, porque essa verba, como vem do INSS, é uma verba federal. É assim o entendimento. E é a Polícia Federal que apura. Excelente pergunta. A Karine está perguntando em que momento a guarda provisória é concedida, quando inicia o estágio de convivência, porque você falou da questão de que é nesse momento que tem que tirar, mas ela acho que deve estar em processo ainda e não sabe quando. Vamos lá. Eu me habilitei e estou esperando chegar meu filho. Eu me habilitei e estou esperando chegar meu filho, né? Aí no SNA houve o cruzamento. Opa, beleza, me chamaram. Eu fui lá, houve uma empatia. Pronto, eu quero começar a adoção. Aí você entra com a ação de adoção, pedindo a liminar de guarda provisória. O juiz dá. Aí eu pego meu filho e levo para casa. Ele é desligado e levo para casa. Começou o estágio de convivência.
Então, qual é o instrumento jurídico que inicia o estágio de convivência? A guarda provisória deferida, certo? Então, a guarda provisória já é no início, bem no início, é o primeiro passo da tramitação do processo de adoção para você tirar a criança e começar a conviver. Então, esse é o momento que você já pega aquele termo de guarda, a decisão interlocutória que deu a liminar de guarda provisória, a cópia da petição inicial de adoção e dá a entrada no INSS para poder ter direito à licença maternidade. Ok. Nosso tempo está acabando. A Daniela comentou aqui que ela sou a Daniela da Associação Acalanto Natal, deve ser sua parceira aí. Uhum. Então, Cláudio, agora que nosso tempo está acabando, eu queria que você fizesse um resumão aí da nossa live com relação à licença maternidade, então. Qual que é a consideração principal que você faz? Primeiro, nós temos hoje uma decisão do Supremo Tribunal Federal, nós temos uma lei muito forte que mudou na própria CLT, que dá direito a 120, 180 dias. Não deixe de exercer esse direito. Se você não conseguir administrativamente, entre com ação judicial, certo? Então, primeiro ponto, o seu direito, ele não é bom não, ele é maravilhoso de ter 120 ou 180 dias, tá certo? Requeira administrativamente, converse com o seu chefe, faça um acordo com ele para não perder nenhum dia dessa licença, né? E entre. Se negar, procure um advogado, pode esse advogado entrar em contato com a Acalanto, com a Angaad, a gente manda modelo de peça, manda jurisprudência, tudo direitinho para ele fazer, entrar. Se tiver um bom advogado, vai conseguir. E curta a sua licença maternidade. Fique atenta se vão pagar menos do que você recebe. Você tem direito a receber integral, como se você estivesse trabalhando, né? Se você é do sexo masculino e é um casamento homoafetivo, né? Lembre-se que você tem direito à licença maternidade, entendeu? E também, se você é uma adoção monoparental do sexo masculino, também você tem direito à licença maternidade, tá bom? Lembre-se também que a licença paternidade hoje é de 20 dias, 5 mais 15. Não deixe de exercer esse direito também, tá bom? E fique atenta, que é com a liminar de guarda provisória em processo de adoção, não é quando termina a adoção. Mas caso você tenha perdido isso, quando termina a adoção também você pode requerer. Você tem direito aos 120 dias ou 180 dias convivendo com seu filho. É um direito do seu filho também. E eu acredito que é mais dele do que seu, tá? De ter o convívio com o pai, tá bom? Não esqueçam disso. Tudo está na Constituição Federal, na CLT e no Estatuto da Criança e Adolescente, tá bom? Já que o Instagram não começou a contar ali o tempo, vou te fazer outra pergunta. Dica para licença maternidade agora do lado afetivo mesmo. O que você dá aí pra gente de orientação? Porque beleza, eu consegui meu direito, estou aqui em casa com meu filho. E agora, Cláudio, qual a dica que você dá como pai? Vamos lá. Toda adoção vem de uma rejeição, não tem jeito. Ou é intrauterina quando é bebê, ou quando é grandinho, já é quando está diretamente convivendo. Então tem uma rejeição. Então a adoção precisa de apoio psicológico antes, durante e depois. Essa é uma super dica. Segundo, esteja disponível para dar o máximo de amor para você. Os grandinhos testam muita gente. Não é que eles não queiram que a gente ficar com a gente ou não querem que a gente os ame. Ele quer saber se de fato você o ama. Ele vai replicar aquilo que ele sofreu antes agora de ser... Agora tá contando, Cláudio. 5 segundos. Pois um beijo grande